Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda, da UFMS. Sou responsável pela disciplina de Educação Especial e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o módulo 1, que é a Introdução à Educação Especial. E na unidade 1, nós vamos falar sobre aspectos históricos e também sobre o público-alvo da educação especial. Para começar, eu vou apresentar para vocês um breve histórico da educação especial aqui no Brasil. Nós começamos lá atrás, em 1854 e 1857, que são 2 anos muito importantes. No Rio de Janeiro, que é onde ficava a sede do Império, Dom Pedro II criou o Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, que atualmente o nome dele é Instituto Benjamin Constant, e também criou o Instituto dos Surdos Mudos. Essa era a nomenclatura da época, né? Em 1857, sobre a direção do mestre francês Edouard Way. E aí eu queria mostrar para vocês a foto desses institutos. Esses institutos existem até hoje. Na época, tinha uma parte, assim, uma visão assistencialista do que era a educação especial. Então, esses institutos recebiam as pessoas com deficiência para um tratamento médico, visando a cura. Então, se vocês forem observar, a estrutura do prédio é uma estrutura lá do Império, e hoje ainda existe, mas tem a parte educacional lá dentro, tem a parte médica também, eles atendem, fazem a triagem, primeiro, porque não são todos os alunos que são atendidos nesse instituto, nem que estudam nesse instituto. Então, há primeiro a questão de receber as famílias, faz uma orientação sobre o que é a deficiência visual, ou o que é a surdez, ou a deficiência auditiva, e aí, depois de olhar essa questão médica, se há necessidade de recursos, né, como aparelho auditivo, ou, de repente, a questão da reabilitação, com o uso de bengala para a questão sensorial dos cegos, então, eles fazem essa parte, e também tem a parte educacional. O INES, por exemplo, que é o Instituto de Surdos, tem até mestrado agora. O Benjamin Constant atualmente está com ensino técnico e também está caminhando para essa parte de ter um mestrado. As turmas só tem no Instituto Benjamin Constant, só tem cegos ou pessoas com baixa visão, e no INES são pessoas surdas. A questão dos professores, há professores com deficiência e professores sem deficiência. Além disso, também no Rio de Janeiro, surgiu a Escola México. A Escola México existe até hoje, só que é uma escola municipal e não atende somente pessoas com deficiência, mas, na época, viram a necessidade de uma escola para atendimento de pessoas com deficiência física e também intelectual. Então, foi criada, anos depois do Instituto de Cegos e Instituto de Surdos, essa instituição para atendimento de outras deficiências. É interessante que vocês olham para esses cenários, que são 3 escolas que eu mencionei aqui, mas na época, assim, não tinham estudos na área da educação. Isso foi surgir muito tempo depois, e aí Mazzotta, que é um pesquisador da área da educação especial, ele registra a primeira publicação em educação especial nessa parte da educacional, olhando o como atender esse aluno com deficiência, como fazer aprender a parte de recursos. A primeira publicação está datada de 1915. Então, assim, demorou muito tempo para olhar para essa parte educacional e ver o que fazer com essas pessoas. Tanto no Instituto de Cegos quanto no Instituto de Surdos, havia a parte de internato. Por que isso? Antes, as famílias tinham esses filhos e não sabiam o que fazer com eles. Alguns optavam por deixar em casa, escondidinho, com vergonha da sociedade, e algumas pessoas tinham também a questão da vergonha. E aí você imagina, eu tenho um filho com deficiência e o que eu faço? Tem a fase do luto, à espera daquele filho perfeito. Quando vem um filho com deficiência, não sabe o que fazer, e aí o que era o indicado à época, ou era deixar em casa,
ou ir para esses institutos que tinham um sistema de internato, eram assistencialistas, e aí recebiam essas crianças para ficar lá, inclusive dormindo lá e tudo mais. Então, assim, parece estranho, mas na época era o comum, e interessante que essa questão do internato não foi algo isolado lá de trás. Se você for pegar estudos da década de 80, 1980, 1990, ainda tinha internato. Mas as crianças ficavam lá durante a semana, estudavam, e as famílias iam buscar no final de semana. E aí levavam de novo. Ah, mas professora, por que isso acontecia? Imagina, você mora no interior, ou tem uma condição social, econômica muito baixa. Não tem como você ficar indo e voltando. Esses institutos ficam em zonas que são muito caras no Rio de Janeiro. Então, a pessoa ia, deixava o filho lá, como não tinha como ficar indo e voltando para ir buscar e levar. Então, o filho fazia todo o atendimento, o tratamento médico e educacional, e as famílias voltavam para as famílias no final de semana. Isso ainda, estou falando de década de 1990, 1980, mais ou menos. Então, vocês imaginam como eram para essas famílias antes da fase da gente discutir essa parte da inclusão, né? Depois disso, em 1929, chega ao Brasil Helena Antipov. Helena Antipov, ela era russa e ela já trabalhava com as questões de psicologia, nessa área também da educação especial, e ela foi convidada pelo governo de Minas, o Francisco Campos, ele era secretário na época de Educação e de Saúde Pública, e ele resolveu convidar a Helena Antipov para ver essas questões da educação especial e ver possibilidades de ensino para esses alunos, não só recebê-los e pensar numa cura para a deficiência. Então, a Helena, ela chegou ao Brasil, inclusive ela foi radicada aqui no país e influenciou muita coisa dentro da área da educação especial. Ela foi também responsável pela criação de serviços diagnósticos, classes e escolas especiais. Tanto é que, em 1932, ela criou a Sociedade Pestalozzi. A primeira foi em Minas Gerais. Vocês já devem ter ouvido falar da Sociedade Pestalozzi, é bem conhecida no país. Hoje em dia tem, acho que quase em todos os estados, e olha mais um pouco para a questão da deficiência intelectual, mas no início foi olhado um pouco para todas as deficiências, porque tinha que olhar a parte educacional. Além disso, então, 10 anos depois que ela já estava aqui no Brasil, a Helena, ela criou uma escola para crianças, na época chamavam de crianças excepcionais, né? Também Vygotsky chama de excepcional a criança com deficiência. Ela criou uma escola na Fazenda Rosário, também em Minas, e essa escola, ela pretendia integrar a comunidade rural, lá nas adjacências, né, dessa fazenda, a parte educacional. Nessa escola, fazia a formação não só de alunos, mas também fazia a formação de professores. Então, vocês já pensam, nessa época, já pensavam na formação do professor que iria trabalhar com essa criança com deficiência. Depois disso, nós tivemos um período de 1937 a 1945, que o Brasil passou pelo Estado Novo. O que foi isso? Esse Estado Novo foi uma época ditatorial na presidência de Getúlio Vargas, ou também conhecida como Terceira República. Nessa época, o que eu comentei com vocês antes, que a educação começava a olhar para a questão educacional dessas crianças com deficiência, na época do Estado Novo, deu uma parada um pouco com isso, e eles recebiam essas crianças em instituições, mas os tratamentos ficaram um pouco estagnados, ou olhavam só para a parte médica e não para a parte educacional. Então, esse Brasil que passa pelo Estado Novo tem uma ênfase na educação como uma equalização das oportunidades de ascensão social. Em que sentido?
olhava a questão de eu tinha a criança com deficiência e o que ela oferecia no sentido de trabalho. Às vezes, algumas não tinham condições para isso, para ter uma ascensão social no sentido de questões patrióticas ou questões trabalhistas, não conseguia. Então, algumas dessas crianças ficavam enclausuradas, mais uma vez, enclausuradas em casa ou em alguma instituição. Então, nós caminhamos um pouco com a educação especial e chegou uma época que estagnou. E aí, quando isso passa? Em 1945, que foi o fim desse Estado Novo, até 1964, veio consolidando a adoção de uma nova Constituição. E dentro disso daí, era uma Constituição de cunho liberal, né? Se você for ver mais ou menos nessa época, internacionalmente, a gente pode olhar a Declaração dos Direitos Humanos, né, que foi em 1948. Então, de certa forma, já vinha sendo discutido lá fora do país, e aí dentro do país a gente começa a olhar uma questão democrática, e aí que determinava uma obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário, e também tinha a questão de legislar, a questão das leis, diretrizes e bases da educação nacional. Aí vocês podem falar, mas a lei de diretrizes e bases é de 1996. E aí eu pergunto, será? Se vocês forem observar, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas a primeira lei de diretrizes e bases é de 1961. Em outro módulo eu vou comentar um pouco sobre ela. Então, nós tivemos uma em 1961 e depois outra em 1971. Então, antes dessa de 96, que dizem que é a nova LDB, mas, na verdade, ela não é bem nova. Tem alguns princípios novos, mas já existiam outras LDBs antes. E o legal disso, que lá atrás, na parte da Declaração dos Direitos Humanos, diz de seres livres com igualdade de direitos. E um desses direitos é o direito à educação. E aí, nessa fase de 1945 a 1964, já começa a falar que educação é um direito de todos. E a obrigatoriedade do ensino, né? Nenhuma criança fora da escola. E aí, o que vem nesse meio temporal que eu falo para vocês, houve um maior número de estabelecimentos de ensino especial para pessoas portadoras de deficiência intelectual. Eu estou usando a palavra portador de propósito, porque ela já foi extinta. E aí depois eu vou falar para vocês sobre essa questão da nomenclatura correta, que sempre me perguntam. Mas essa questão da expressão portador de deficiência, isso caiu em desuso, mas na época eles usavam ela. Bom, eles criaram o maior número de estabelecimentos e neles ocorria o seguinte: a criança entrava na escola, tinha classe especial, sim, tinha, mas ela era separada de todas as outras. O recreio era separado, a hora da brincadeira separado, os alunos de todas as deficiências ficavam separados dos demais, numa salinha. Ainda nesse meio temporal, em 1954, foi criada a primeira APAE. Você já deve ter ouvido falar da APAE. Tem em muitas cidades. E essa APAE, ela foi a primeira. Foi no Rio de Janeiro também. Porque tudo acontece no Rio. Primeiro foi a questão do período imperial, depois teve a questão da capital do Brasil ser lá no Rio de Janeiro. Depois teve uma mudança, mas as coisas aconteceram lá. Esse movimento da educação especial também ocorre lá ou na região sudeste. E aí, essa questão da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é a APAE, teve a influência de Beatrice Bemes e Jorge Bemes, que eram membros de uma associação internacional que cuidava de questões humanitárias e, dentro delas, a questão das pessoas com deficiência. Em 1958, o Ministério da Educação começa a prestar assistência técnica financeira às secretarias de educação e também para as instituições especializadas, que antes
Elas tinham um cunho assistencial, mas não recebiam verbas do governo. E aí foram anunciados várias campanhas nacionais. Eu chamo esse tempo das campanhas assistencialistas. Por exemplo, campanha educacional para a pessoa com deficiência intelectual, tinha campanha educacional em prol de pessoas com deficiência visual. E aí entravam esses institutos que já existiam antes. Por exemplo, o INES, o Instituto de Cegos. Pode parecer para vocês que foi uma época que as escolas recebiam pessoas com deficiência, mas confesso para vocês que, se olharem o censo do IBGE, a maioria dessas crianças estavam ainda nas instituições especializadas ou em casa. Não tinha falado, é educação para todos, mas isso era um pouco da boca para fora, porque a educação para todos, mas em escolas especializadas e em famílias que lutavam por isso, que foram para essas escolas porque muitos ficavam em casa sem educação. Então, as escolas, as classes especiais, eram bem poucas e também eram para famílias que brigavam por isso, porque tem relatos de família, inclusive em algumas pesquisas feitas Brasil afora, que falam, olha, meu filho recebeu uma cartinha dizendo que ele não tinha como trabalharem com ele ali. E aí a mãe ia e tirava ele da escola, ia para uma outra. Então, assim ficou por muito tempo, porque a legislação existia, mas não era colocada em prática. E aí vem, em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases, que eu comentei com vocês que foi a primeira. E nela já apresentava a expressão de educação de excepcionais. Já falava da educação da pessoa com deficiência, mas ainda em classes especializadas ou instituições especializadas. Essas classes especializadas eram escolas comuns? Sim, mas não tinha tanto uma obrigatoriedade de receber, ou os pais não colocavam em prática essa legislação que já existia e obrigava a escola a aceitar a matrícula. Nesse meio tempo, em 1962, criou-se um órgão normativo dessa associação, que foi a APAE, e aí, para representar todos os APAEs que tinham no Brasil e também brigar a favor, né, dos direitos da pessoa com deficiência e contra todos esses processos de exclusão que tinham na época, né? Aí eu mudo já para a década de 70. Bom, na década de 70, a educação especial foi estabelecida como prioridade. E aí, eu comento com vocês que teve uma segunda LDB, que eu falei antes, em 1971. Nessa segunda LDB também fala da educação da pessoa com deficiência, mas ainda numa perspectiva um pouco de segregação, mas já caminhando para uma integração, que o acesso do aluno na escola, ok, fazia a matrícula, mas o que garantia essa permanência? Então, isso foi um pouco complicado, porque, assim, o aluno chegava na escola e ele que tinha que se adequar à escola. Se ele não se adequasse, a gente não tem como trabalhar com ele. E aí? O que esses pais desses alunos fazem? Como conseguir uma educação para essas crianças? Em 1977, eles criam o Ministério da Previdência e Assistência Social. E aí surgem algumas portarias interministeriais falando sobre educação, previdência e ação social. Eles começam a falar sobre a educação, mas também sobre o trabalho. Porque essa pessoa com deficiência, ela tem direito não só à educação, mas tem direito a outras coisas como qualquer outra pessoa. Então, como eu comentei com vocês, da legislação falando um pouco sobre a questão dos direitos humanos, é igualdade de direitos. Então, porque só nós temos direito à educação, ao trabalho, a ações sociais, e essa pessoa com deficiência não. Então, para você ver, esse tempo todo, eu estou falando da linha do tempo para vocês, mas só na década de 70 que começaram a olhar para isso, né? E aí, no finalzinho da década de 70, eles implantaram os primeiros cursos de formação de professores na educação especial. E aí vocês me perguntam, mas como é que faziam antes? Quem atendiam esses alunos? Então, por isso que as escolas viravam e falavam assim, eu não tenho como atender seu filho. E isso era algo comum, porque não tinham cursos de formação.
Então, era mais fácil levar a criança para uma instituição especializada, porque lá os professores eram formados para isso, e não na escola comum. E aí, dentro disso, teve o primeiro encontro nacional de entidades de pessoas com deficiência, que são associações de pessoas com deficiência para discutir, entre outras coisas, a educação. Em 85, instituído o Comitê Nacional para traçar uma política de ação conjunta e aprimorar a questão da educação especial, e, além disso, integrar na sociedade as pessoas com deficiência. E aí, problemas de conduta e também superdotados. Mas aí vocês podem falar, mas antes eles não eram integrados na sociedade? Lembra que eu comentei com vocês que alguns ficavam trancados dentro de casa? Algumas famílias tinham vergonha porque eram julgadas? Então, e aí em 85 começaram a ver isso. Depois disso, teve o Plano Nacional de Ação Conjunta, que também é decorrente dessa reunião que teve em 85. E, além disso, a Coordenadoria de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e aí a nomenclatura de novo, da época, o CORD. Hoje em dia tem algumas coordenadorias com outras nomenclaturas no Ministério da Educação, mas já olham para essa questão da administração federal sobre a educação especial. Em 88, vem a Constituição Brasileira, que já fala de uma matrícula preferencialmente na rede regular de ensino, mas não é obrigatoriamente, é preferencialmente. As famílias que preferirem matricular os alunos numa escola comum, que às vezes era perto de casa, elas podiam fazer, que a Constituição garantia isso para elas. E também um atendimento educacional especializado, que na época não tinha uma legislação forte que normatizava isso. Em 92, teve um órgão de educação especial, que a secretaria, né, uma secretaria sobre isso, que passou pelo nome de CESP. Hoje, o nome é CECADI, voltou a ser CECADI nesse governo atual, e ela fala um pouco não só das questões da pessoa com deficiência, mas também outros grupos vulneráveis que precisam ser olhada essa questão da educação e de cursos de formação para professores. A Lei de Diretrizes e Bases, que é conhecida como Nova Lei de Diretrizes e Bases, que é atual, ela já trouxe várias alterações. Se vocês forem observar, tiveram várias portarias que alteraram alguns parágrafos dessa legislação. E a novidade dela, olhando para os anos que eu comentei com vocês anteriores, é que ela traz a educação especial como modalidade de ensino que perpassa todos os níveis. Então, vai desde lá da educação infantil até o ensino superior. E começa a chamar de público-alvo da educação especial, ou que eu chamo hoje de público assistido pela educação especial, que eu vou contar para vocês quem são. Primeiro, pessoas com deficiência, essa é a nomenclatura correta, que são pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão, pessoas com deficiência auditiva, que são pessoas com baixa audição, não são surdos, pessoas surdas, que aí os limites são maiores, né, que 90 decibéis, surdos cegos, deficiência física, deficiência intelectual, deficiências múltiplas. Depois, são pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, que aí entram autismo, algumas síndromes, e altas habilidades ou superdotação, que não é uma pessoa com QI elevado. Isso já caiu em desuso também. Há vários testes, e não é o teste de QI, que vê se a pessoa tem altas habilidades, de repente, em uma área. Pode ser uma área artística, musical, ou acadêmica, ou em matemática, não são todas as áreas. Ou a gente chama de altas habilidades ou de superdotação. Essas são as nomenclaturas corretas. Em outro módulo, eu vou falar um pouco mais sobre isso e as exclusões que a gente comete falando errado essas nomenclaturas. Já finalizando a nossa linha do tempo, eu tenho, em 1999, a criação do Decreto 3.298, que fala da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que é a nomenclatura que caiu em desuso, mas na época era o que estava escrito nesse documento. Observem o seguinte, não existia uma política nacional sobre isso. E aí, em 1999, foi a primeira. E ainda fala sobre integração, que é colocar o aluno lá dentro da escola.
só garantiu acesso. Ele que se virasse em acompanhar os outros. Em 2001, cria a Resolução 2, que determina que os sistemas de ensino devem matricular todos, cabendo às escolas o atendimento dos educandos com necessidades educacionais especiais. Então, essa resolução, mais para frente, no outro módulo, eu vou esmiuçar ela, porque ela fala de mais coisas, inclusive da formação de professores, mas ela, eu andando em 2000, caminhando para a questão da inclusão da pessoa com deficiência, ela começa a falar sobre formação de professores e dar mais detalhes sobre isso. Em 2003, tem um programa de educação inclusiva, direito à diversidade. 2005 a 2007, eu começo a ter centros de referência para alunos com altas habilidades e superdotação. Vocês podem observar que em momento nenhum eu falei das altas habilidades e superdotação. Só foram institutos para cura. Cura de quê? Da deficiência, de algo que falta. E o que acontece com a pessoa com altas habilidades e superdotação? Olhavam como algo assim excepcional, assim, no sentido de grandioso, como se soubesse tudo e não precisasse de assistência, principalmente assistência educacional. Então, cria 2000, você vê que na fase 2005, 2007, que começam a olhar e criar centros de referência. Além disso, teve o Plano de Desenvolvimento Educacional, o PDE, focado também para a formação de professores e de educação especial e implantação de salas de recursos multifuncionais. Vocês podem ver que em algumas escolas receberam essas salas de recursos multifuncionais e dentro delas, às vezes, acontece um atendimento educacional especializado. Em geral, essas escolas são escolas polo. Em 2011, o MEC promove a extinção do CESP, e vem a criação do SECADI. Essa SECADI é uma secretaria que veio, extinguiu por um tempo, né, durante determinado governo, e agora voltou nesse governo atual. E são secretarias que mudam a nomenclatura, mas, em geral, a finalidade delas é a mesma, que é olhar para esse público com deficiência e promover formação, tanto de professores quanto para esses alunos mesmo, ou de propostas de ensino para melhorar a questão do ensino e da aprendizagem para esses alunos, público-alvo da educação especial. 2015 foi uma das últimas leis importantes, que depois eu vou esmiuçar ela em outro módulo, mas eles chamam de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou chamam de LBI. Nessa Lei Brasileira de Inclusão, falam da pessoa com deficiência que ela tem direito a questão trabalhista, a questão de assistência à saúde, assistência educacional, e vai esmiuçando uma série de coisas que eu tenho como respaldar. Se eu não conseguir educação em algum lugar específico, eu tenho uma lei que me respalda. Eu tenho como e quando, baseado em que, brigar nessas escolas. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês. Pode ter parecido um pouco rápido, mas depois eu vou esmiuçar algumas dessas leis, que são políticas públicas também. E é interessante a gente comentar cada uma delas e o que nos interessa, né? Porque eu tenho a parte educacional e essa parte educacional precisa ser olhada. Nós somos futuros professores e aí nós precisamos olhar que lei nos ampara também e o que eu posso, como eu posso olhar para essa educação especial, não só pela parte do ser professor, mas também orientação à paz, diálogo na escola e tudo mais. Bom, até o próximo módulo.